Fala galera, tudo jóia? Aqui é o professor Bruno Gama, professor de matemática, e hoje a gente vai estar estudando o seguinte assunto, módulo de um número real. Inclusive já vou estar digitando esse título aqui. E aí galera, antes de a gente começar esse vídeo, se você puder, curte esse vídeo, se inscreve no canal, isso fortalece demais, tá? Então olha só, hoje a gente vai estudar sobre módulo de um número real. Algumas coisas eu quero citar agora, que é o seguinte, a gente usa também a palavra valor absoluto como sinônimo de módulo, tá? Então, se alguma questão aparecer para vocês, valor absoluto, ele está se referindo a módulo. Como que a gente representa o módulo? A gente representa o módulo da seguinte forma. A gente coloca dois traços. No caso aqui eu vou usar o x. Tá? Então, essa aqui é a simbologia do módulo de um número real. O que seria o módulo? Quando a gente estuda módulo no ensino fundamental 2, tanto no sétimo, no oitavo ano, o módulo nada mais é que a distância de um ponto à origem. Como a distância é positiva, sempre eu vou ter um módulo positivo. Né? Ou igual a zero, se ele for o próprio zero, o módulo de zero é zero. Ou um valor positivo, porque módulo é distância, distância é positivo. Como que eu represento o módulo? O módulo é representado da seguinte forma. O módulo de x é x se meu x for maior ou igual a zero. E o módulo de x é menos x se x for menor do que zero. Tá? Como na primeira aula, e uma aula que a gente que tem até aqui um vídeo no YouTube para vocês, a gente trabalhou sobre função com mais de uma sentença, esse conteúdo ele dá a base para vocês agora entenderem tranquilamente o que é um módulo de um número real, porque o módulo ele é definido em duas sentenças. E aí, se a gente fosse pegar essa definição e aplicasse no exemplo, vamos pegar módulo de 5. Se 5 é maior ou igual a zero, eu vou usar a primeira sentença. A primeira sentença diz que se x for maior ou igual a zero, eu só repito quem está lá dentro do módulo, né? Isso é igual ao próprio x. E dentro do módulo eu tenho 5. Então, o módulo de 5 é 5. Agora, se eu pego um segundo exemplo aqui, em que o valor ali é negativo, menos 5 ele é menor do que zero. Eu vou usar essa segunda sentença. E ele me diz que se ele for menor do que zero, eu pego o cara que está lá dentro, que é o x, então vamos pegar ele, e multiplico por menos, ó, menos x, multiplico por menos aqui. Menos vezes menos dá 5. Dá mais 5. E aí, daqui a gente já tira um pressuposto que é o seguinte, o módulo ele sempre é positivo, né? Tá vendo? Eu peguei um módulo de um número positivo, um módulo de um número negativo, ele sempre vai dar positivo justamente porque ele é a distância. Vamos dar uma olhada nisso, numa reta real, né? Vamos escrever aqui, ó, reta real. Como que ficaria na reta real? Esses dois exemplos aqui que eu estou mostrando para vocês. É o seguinte, o módulo, né, o módulo nada mais é que a distância à origem. Vamos colocar aqui, então, zero. Lembrando que ela cresce para a direita. A origem está aqui. E aí, se eu pego esses dois valores, né, vamos pegar o 5 primeiro. Qual que é a distância do 0 ao 5? É uma distância de 5 unidades. Distância 5. Ou seja, isso aqui é um módulo de 5, que dá 5. Se eu pegar o menos 5, qual que é a distância do menos 5 a 0? Também é 5, porque não existe distância negativa, são 5 unidades. E isso aqui é o módulo de menos 5. Tá? Então, a reta real ela é bacana para a gente entender o conceito de módulo. Bom, outra coisa que eu queria utilizar da reta real para comentar esse conteúdo com vocês é o seguinte. Vamos dizer que eu pegue aqui dois pontos, né? Um ponto x1 e um ponto x2. O que seria a distância entre o x1 e o x2? Seria a subtração entre esses dois pontos, x1 menos x2. Só que, se eu fizer o módulo do x2 menos o x1, eu também chego no mesmo valor. Interessante, né? Então, o módulo ele nos ajuda a entender também essa distância entre dois pontos. Então, por exemplo, vamos definir valores aqui. Vamos dizer que meu x1 seria menos 2 e o x2 seria 3. Né? Utilizando essa fórmula, quem que seria o módulo de x1 menos x2? Ou seja, a distância entre dois pontos. Seria ali, ó, x1, que é menos 2, menos da própria fórmula, x2, que é 3. Só menos 2 menos 3 dá menos 5.
A gente acabou de ver que o módulo de menos 5 é 5. E tá certo, porque a distância aqui entre menos 2 e 3 são 5 unidades. De menos 2 a 0, 2 unidades. De 0 a 3, mais 3 unidades. 2 mais 3, 5. Massa, né? Galera, esse aqui, em vez de usar essa parte da fórmula, eu usar essa outra, né? Outra parte da equação, x2 menos x1. x2 menos x1 seria módulo de x2 é 3, menos... x1 é negativo, é menos 2, então eu vou escrever menos 2. Menos vezes menos dentro ali do módulo dá mais. Então vai ficar módulo de 3 mais 2, que é módulo de 5. O módulo de 5 é 5. Tá? Então, é interessante a gente utilizar a reta real para ver essas questões. Tá bom? A parte teórica eu queria desenvolver ela até aqui, e agora a partir de aqui eu queria fazer com vocês algumas questões algébricas, tá? Tanto aritméticas quanto algébricas. Vamos estar desenvolvendo alguns exemplos aqui, né? E aí, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, tem dúvida? Escreve aí nos comentários. Vou deixar também nos comentários aqui do vídeo meu número de WhatsApp, meu Instagram, às vezes você quer mandar um chat, alguma dúvida. Pode mandar, pode ficar à vontade, que a gente tenta, né, te auxiliar de alguma forma. Envia aqui também, se você tiver uma dúvida, nos comentários do YouTube, para a gente poder estar te ajudando, tá? A gente que eu falo eu. Ó, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Quanto que dá módulo de raiz de 5 menos 2? Pessoal, eu sei que raiz de 5 é maior do que 2, porque raiz de 4 dá 2, então raiz de 5 é maior do que 2. Então, raiz de 5, se eu não me engano, é 2,2, tá? Se eu substituísse realmente o valor do raiz de 5 aqui, eu teria 2,2 menos 2, que ainda dá algo positivo. Então, aqui eu posso confirmar com certeza que módulo de raiz de 5 menos 2 é raiz de 5 menos 2. Ou seja, sai o mesmo valor lá de dentro. Para esse caso aqui eu não preciso desenvolver mais, né? Eu só quero mostrar para vocês essa ideia. Agora, olha que legal esse segundo exemplo. Vamos colocar aqui 1 menos π. Pessoal, o π é um número irracional, né? É um número que a gente não consegue definir todos os algarismos dele, mas a gente sabe que ele começa com 3,14. Então, se você perceber, aqui dentro eu estou fazendo uma conta de 1 menos 3,14, e isso vai dar algo negativo. Se vai dar algo negativo, o módulo desse número negativo é o oposto dele. E o oposto seria menos 1 menos π. Faz a distributiva com esse menos lá de fora, né? Menos vezes 1, menos 1. Menos vezes menos π, dá mais π. Né? A gente vai escrever também como mais π menos 1. Né? Observe que π menos 1 é o oposto de 1 menos π. Então, na verdade, o que eu estou afirmando aqui, não que os opostos são iguais, mas estou afirmando que o módulo de 1 menos π é o seu oposto, que é π menos 1. Um terceiro exemplo que eu queria trabalhar com vocês aqui é o módulo de x menos 8 dividido por x menos 8. Pessoal, para essa questão, eu tenho duas possibilidades, porque eu estou trabalhando agora com uma incógnita e eu não sei qual valor essa incógnita vai assumir. Mas eu sei duas coisas. Primeiro, e aí eu queria dividir isso aqui em duas partes. O que eu sei primeiro? Que esse x, por exemplo, pode ser um número menor do que o 8 e ficasse 1 menos 8 menos 7. Menos 7, o módulo de menos 7 é 7. Sairia daqui algo negativo. Mas esse x pode ser também maior do que 8. Então, eu posso falar o seguinte: para x maior do que 8, maior ou igual a 8, porque o zero também vale, se x for 8, 8 menos 8 dá zero, beleza. Se bem que o x aqui não pode ser 8, né, gente? Porque eu não posso dividir por zero. Então, vamos deixar bem arrumadinho aqui, ó. Para x maior do que 8, para x maior do que 8, isso aqui ficaria positivo. Então, ele sairia de lá positivo. Sairia como x menos 8. Dividido pelo próprio x menos 8, que dá 1. Então, a primeira condição aqui, para qualquer valor de x que for maior do que 8, a resposta daria algo positivo.
No caso aqui, da x, modo x menos 8 sobre x menos 8. Tá, e para x menor do que 8? Para x menor do que 8, eu teria aqui valores negativos. Então, sairia do x menos 8 algo negativo, né? Sairia algo como x menos 8 sobre x menos 8, e isso aqui dá menos 1. Eu queria fazer uma observação aqui, que é o seguinte, eu estou usando essa condição x maior que 8 e x menor do que 8, mas eu não quero usar ela. Somente ela, porque talvez te dê uma impressão errada. Mas, né, talvez usar x menos 8 maior do que 0 e x menos 8 menor do que 0 te dê uma noção melhor daquilo que nós abordamos. Mas ela resolve o nosso problema, tá? Se o x for maior do que 8, realmente vai dar 1. E se x for menor do que 8, realmente vai dar menos 1. Tá bom? Pessoal, aqui a gente fez 3 exemplos. Espero que tenha contribuído aí para o seu entendimento sobre esse estudo de módulos, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, só entrar em contato comigo, tá? Agradeço demais, você que curtiu o vídeo, você que assistiu o vídeo, tá? Valeu demais. E se puder interagir, melhor ainda, tá? Um abraço e até a próxima.